Queria realçar um aspecto, Fabiola, que revela muito da situação que nós estamos vivendo. Nós estamos agora às voltas com o primeiro orçamento da gestão Lula. Primeiro orçamento federal elaborado integralmente sob Lula. Há aquela outra, a PEC da transição, que foi feita lá antes dele tomar posse, mas agora acaba de ser entregue ao Congresso o orçamento federal para 2024. Neste orçamento, o governo Lula elevou o volume de recursos para as emendas parlamentares, que são essas emendas usadas pelo ministro Juscelino para destinar lá para o Maranhão, com aplicação agora submetida à investigação da Polícia Federal. Então, nesse orçamento para 2024, o Lula reservou 37,6 bilhões de reais para as emendas parlamentares. Esses valores correspondem a um aumento de 3,71% em relação ao que foi gasto neste ano de 2023, algo como 36,3 bilhões de reais. Ou seja, acabou a marca, aquela logomarca do orçamento secreto, ela foi eliminada pelo Supremo Tribunal Federal, que disse que era inconstitucional aquela coisa de gastar dinheiro, verba pública de maneira secreta. Mas, na prática, o Lula está mantendo o mesmo padrão instituído na gestão Bolsonaro. Um pouco porque ele não pode rever isto, porque as emendas elas são obrigatórias. Então, o parlamentar coloca lá no orçamento e o governo é obrigado a executá-las. Agora, o governo não precisaria aumentar o valor, está aumentando. E pode escrever, Fabiola, o Congresso vai aumentar mais ainda, porque esse orçamento, evidentemente, precisa ser aprovado no Congresso. E os parlamentares irão aumentar. E aí ocorre um fenômeno curioso. O parlamentar destina a emenda, ele enche o saco do ministro para liberar a emenda, ele mobiliza o seu grupo para que aquela emenda seja liberada. Depois, quando explode o orçamento, o parlamentar diz: eu não tenho nada a ver com isso. Puxa, desviar o dinheiro? Puxa, não tenho nada a ver com isso. É o que está acontecendo agora com Arthur Lira. Ele pressionou para liberar a verba que serviu para comprar kits de robótica lá em Alagoas, explodiu o escândalo, todos os auxiliares do Arthur Lira envolvidos na encrenca, os amigos dele, todo mundo. Aí aparece uma lista com a destinação de recursos de má origem para um tal Arthur. E o Arthur Lira diz: não, eu não tenho nada a ver com esse Arthur. Quem é Arthur? Que é Arthur? E aí ele vai ao Supremo e o ministro Gilmar Mendes arquiva tudo, sob o argumento de que a Polícia Federal investigou o Arthur Lira sem submeter o inquérito ao Supremo Tribunal Federal. Então, assim funcionam as coisas, Fabiola. Na hora de apresentar a emenda, o sujeito se apresenta e bate os bumbos lá na sua base eleitoral. Olha, estou destinando tantos milhões para o município tal e qual. Depois, quando explode o escândalo, ele se finge de morto. 8 horas e 44 minutos. Fala, Mônica. Arthur não é Arthur, mas Arthur. Né? Arthur não é Arthur, mas Arthur. Mas Arthur.